que o José Antônio disse o seguinte: tem a possibilidade do Luiz Castro voltar no que vem? Luiz Castro que saiu, né, do clube dele lá na Arábia e automaticamente virou aí, teoricamente, uma opção do Botafogo, né? Pelo menos para a torcida ou parte da imprensa. Bom, vou perguntar primeiro para o Graxê. Graxê, Luiz Castro, você acha que seria uma opção viável ou seria uma opção sua para comandar eventualmente o Botafogo na próxima temporada, caso o David não fique? Sim e não. E aí eu explico. Sim, porque como a gente viu esse ano, para a gente começar um planejamento em junho, né, julho, caçando o treinador, aí eu iria sim num treinador que já conhece o ambiente, já conhece o trabalho, já conhece o técnico. Eu acho o Castro bem menos do que falam, né? O próprio trabalho dele no Botafogo, mas ele saiu líder. A gente seria campeão. Gente, nem ele acreditou nele mesmo. Ele foi embora abandonando o título mais fácil da história da carreira dele. O Castro, o Botafogo tinha algumas partidas que o Botafogo ganhava na mentalidade, né? Vencer a todo custo. O Abel tem muito disso. Vencer a todo custo. Mas o Botafogo cedia muitas oportunidades para o adversário. Aquele jogo contra o Grêmio, né, que a gente ganhou de 2-0. Ganhou aquele jogo, a gente sabe como. Foi na mentalidade mesmo e foi na força. Contra o Palmeiras no Allianz, que a gente ganhou de 1-0, que o Veiga perde pênalti. Aquilo foi um absurdo também, mas na mentalidade, na cabeça de pô, vamos ganhar, vamos vencer e a todo custo. Mas o Botafogo cedia. O Fabi vai lembrar, eu vou deixar o Fabi falar. O Castro quase foi demitido, né, no Campeonato Carioca. Perdeu pro Sub-20 do Flamengo. Sub-20, assim, com um jogador abaixo do Sub-20, jogando nada, sem criar nada. Quase foi eliminado pro Sergipe na Copa do Brasil. Ele seria mandado embora. Aí trocou a forma de jogar. Mas o Castro, ele é abaixo do que muita gente fala. Porém, se for para começar um trabalho perdido no ano que vem, que já começa o campeonato em janeiro, se for para começar um trabalho para ficar caçando treinador, isso considerando que o David não fique, né? Se for para começar um trabalho do zero, caçando treinador, batendo cabeça desesperado, para iniciar, eu iniciaria com o Castro e aí torcer para dar certo, né? Eu prefiro isso do que ficar caçando treinador desesperadamente, não achar ninguém, aí fica 60 dias sem treinador, planejamento se perdendo, e aí sim eu iria no Castro, mesmo achando ele bem abaixo do que ele mesmo, né, se vende, do que o pessoal acha dele. Fala aí, Fabi. Então, se o Castro vier para o Botafogo, nem acredito que isso vai acontecer, mas se ele vier para o Botafogo, eu até creio que ele vai ter uma possibilidade maior de fazer um trabalho melhor agora do que da outra vez, pelo que o Graxê falou. Já conhece o ambiente. Conhece o ambiente, conhece a torcida, conhece o vestiário. Tudo bem que poucos jogadores da época dele, mas ele sabe como lidar, vai saber como lidar até com o próprio Textor. Então eu acredito que ele vai ter uma possibilidade maior de fazer um trabalho melhor. Agora, ele no início, e para quem não me conhece, eu sou muito paciente com o treinador, muito. Isso gera debate nosso. Para quem vê a gente aqui na frente da tela, não imagina como a gente discute diariamente há anos. Eu, Graxê, o El, Matheus, tu tá de um lado na discussão, daqui a pouco tá no outro, na mesma discussão, é uma loucura. E outros amigos nossos. E eu sou geralmente aquele cara que tem mais paciência com o trabalho de treinador. Então, com o Luiz Castro não foi diferente, ainda mais que era o primeiro da SAF, ele chegou aqui. Eu lembro bem a pergunta que eu fiz na coletiva para ele, porque ele chegou aqui falando em dar protagonismo aos jogadores, ou seja, com a bola passando de pé em pé, bem a cara daquele Botafogo Way idealizado pelo Textor. Só que ele tinha a montagem de um elenco, trocando pneu com o carro andando em 2022, muitos desfalques por lesão, por suspensão, e o Botafogo sofria muito com aquilo. Eu e o Graxê entramos no ônibus para São Paulo à meia-noite de quarta, depois do Botafogo ter perdido, entre duas derrotas, para o Goiás e para o Avaí em casa, nós entramos no ônibus, meia-noite, nos olhamos e falamos: o que nós estamos fazendo indo para o Allianz Parque, ver Palmeiras e Botafogo nesse cenário? Chegamos lá, tomamos de 4-0 e voltamos. Nós somos malucos, foi o que dissemos. E
Fala. Pior que não deu tempo nem da gente curtir alguma coisa. A gente já entrou tomando porrada. Entrou 1-0, aí gol anulado. Aí sentou na arquibancada 2-0. Foi uma porrada atrás da outra. Não teve descanso. Chegamos lá, tomamos gol, foi anulado. E o pior de tudo, a gente sabia que ia ser assim. Não, a gente entrou no ônibus, foi uma das cenas emblemáticas. Nós entramos no ônibus, o ônibus ia partir, gente. O que a gente está fazendo aí? Então, vamos embora. E aí, com o El também, fui para Curitiba, com o Graxê para Minas, desses jogos. Fomos para São Paulo ver o Botafogo ganhar de São Paulo com o gol do Tietê, mas era o trabalho eu não vi, né? Eu fui, mas não vi. Eu tava, mas não tava. Essa história eu vou contar depois. O Graxê quase morreu lá no Morumbi, mas nós ganhamos o jogo, que era o que importava, né? O Graxê morreu ou não ali. Não... Mas falando sério, o Luiz Castro, ele teve muita dificuldade nesse início também por fatores externos. E o que ele fez? Ele pontuou da maneira que dava, quase que o time foi para a Libertadores, e todo mundo pensou, até o que a gente fala muito aqui, ó, com a pré-temporada agora, esse time vai. E aí o Botafogo vai para Taça Rio jogando mal, o meu limite acabou. Não por ser o Flamengo, mas por ser um time C do Flamengo, lá em Brasília, o Botafogo não produzia nada, os jogadores nervosos, o Tiquinho, o Marçal, eles foram expulsos naquele jogo, o Carly no banco, aliás, Marçal no banco, o Carly que tomou aquele drible do Matheus Gonçalves, não tinha mais como jogar, e o Botafogo perde para o time C do Flamengo sem apresentar nada, e quase é eliminado para o Sergipe. O Adrielson faz aquele gol no final. Ali eu falei, ó, não dá mais, daqui não vai sair nada. Só que o Luiz Castro muda a forma de jogar. Ele percebe que o scout do Botafogo trabalhou de uma maneira completamente diferente em relação ao que era dito pela gestão do Textor. O scout montou um time que tinha jogadores fortes, velozes, então, a partir de determinado momento, o Luiz Castro monta um time para ser não reativo, mas para ser rápido pelos lados, para jogar com o Tietê mais adiantado e não como primeiro homem de meio campo. Você explora um lado com o Júnior Santos, outro lado com o Vitor Sá. Aí o Tiquinho sustenta bem com o time saindo. Ele vai dar a bola longa para o Tiquinho. Então, beleza, ele é o cara que tem capacidade para segurar a bola e esperar o time sair. E aí ele muda a história dele no Botafogo. E temos informações de que o ambiente interno melhora também, porque quando não estava dando tudo tão certo, ele internamente com os profissionais do futebol, não lidava da melhor maneira, tudo muito fechado, tinha gente que trabalhava para o futebol do Botafogo e não podia ver treino, e depois ele começa a abrir um pouco mais, tanto que não é nem informação só nossa, não. Se vocês pegarem os bastidores de vitórias no Campeonato Carioca, o vestiário está fechado, e depois começa a ganhar no Brasileiro, começa a ter imagem do vestiário também, com o time, com as falas do Marlon já ali em 2023, porque ele começa a lidar de uma forma diferente no ambiente interno. Com esse aprendizado, eu acredito que ele poderia fazer um papel bom chegando no ano que vem. Mas não é o meu favorito. Não sei, sinceramente, se o David vai sair. Depende muito dessa reta final, desempenho e resultado. Só que, se a pergunta for, você teria problemas com a volta do Luiz Castro? Não, creio que eu não teria um problema. Embora também eu quero lembrar, assim como eu estava no Allianz em 22, eu estava em 23, no gol do Tiquinho, na vitória por 1-0, e eu fiquei muito chateado que o Luiz Castro não deixou a torcida curtir uma vitória gigante para aquela época, o Botafogo competindo de igual com o Palmeiras vencendo lá dentro, porque aqueles 3 dias foram difíceis, todo mundo descobrindo que ele ia sair, ele negando, tinha despedida do Carly contra o Magajanes na quarta-feira, o Luiz Castro esvaziou o estádio, que a galera não foi porque ele ia sair, e ficou aquele tumulto. O time não jogou nada contra uma equipe que foi rebaixada no Campeonato Chileno, o Botafogo empatou, foi para uma fase a mais de Sul-Americana, ao invés de passar direto para as oitavas, teve que disputar mais uma eliminatória, e o Carly teve uma despedida apagada, porque o senhor Luiz Castro resolveu sair, mas não é sair, ele poderia sair, tranquilo. Se alguém chegar aqui, Fabiano, recebeu uma proposta para trabalhar numa empresa maravilhosa de comunicação, não dá para ficar com vocês. Show, foi bem comunicado. Ele não comunicou, ele ficou escondendo e saiu daquela forma. Então atrapalhou, só que eu não sou um cara rancoroso. Eu amo futebol, amo o Botafogo, mas eu trato de uma forma mais tranquila.
Então, se ele voltar, não tem problema, só que eu não sei realmente, não acredito que volte. Bom, eu vou dar minha opinião. Eu não permaneceria com o David, independentemente do final do campeonato. Não permaneceria. E eu não gostaria do Luiz Castro. Concordo com o Guilherme, acho que o Pô, irmão, trabalho então fica sem dele. treinador aí, eu hein, tá? Fica sem Então, ninguém. então isso aí, então. Assim, eu não acho que o trabalho do Castro foi tudo isso. Não acho. Ele foi um trabalho muito questionado internamente, né? E eu acho que a galera tá muito condicionada ao trabalho atual do David, que é ruim. E aí se apega a qualquer situação para achar que é uma boa. E outra, o Castro abandonou o Botafogo num momento muito importante para a história do clube, que o Botafogo estava buscando muito seriamente aquele título. Então quem me garante que numa nova oportunidade ele não vai abandonar de novo? Eu não consigo confiar nele. Primeira Entendi. oportunidade ele já foi embora. Aí eu monto todo um projeto, trago ele, amanhã vem o, sei lá, o Messi liga para ele vai embora de novo. Então assim, eu particularmente muito obrigado, Luiz Castro. Foi importante na história da SAF do Botafogo. Não vou aqui dizer que ele não teve a importância dele, teve a importância dele, inclusive na profissionalização do futebol do Botafogo. Mas se tivesse que voltar com alguém, eu voltaria com o Arthur Jorge. Esse aí eu aceitaria. Pode trazer todo mundo, se é que você me entende, e tá tudo certo.